vídeo e aqui iremos falar sobre o metamorfismo em si. Eita, minha nossa. Continuando, haverá tópicos aqui no vídeo e aqui estão os tópicos. Vamos entender em si sobre o metamorfismo nas rochas. Vamos abordar também a questão dos tipos de metamorfismo e seus ambientes, alguns tipos de rochas metamórficas e, por último, mais ou menos importante, a questão do mineral índice e zonas de metamorfismo. Um tópico que é até que avançado, mas importante de se entender, certo? Certo. Então vamos lá. Primeiro, vamos metamorfizar sobre o metamorfismo. O metamorfismo nada mais é do que um processo que ocorre nas rochas, onde, por causa da temperatura, pressão e... deixa eu até apontar aqui. Por causa da temperatura, pressão e reações com elementos químicos em meios hidrotermais, meios em que a temperatura é muito alta e a pressão também, haverá então modificação na mineralogia, na textura da rocha, bem como, se duvidar, na composição química das rochas. Ou seja, repito, o metamorfismo é um processo em que... tá certo, ali é caneta e eu achando que era o apontador de laser. O metamorfismo é um processo em que esses três agentes em principal esses dois também, por assim se dizer, que é a pressão e a temperatura, modificarão de maneira física e até interna, no sentido químico, a rocha em si. Lembrando que as rochas seriam estas ou uma rocha ígnea, ou uma rocha metamórfica, ou uma rocha sedimentar, e até mesmo pode acontecer metamorfismo em rocha metamórfica. Então, continuando. Os tipos de metamorfismo e seus ambientes. Nós vamos ver aqui um total de 6 ambientes, segundo a fonte em que eu estudei para vir apresentar esse vídeo para vocês. Mas cabe dizer que, de certa maneira, dependendo do autor, haverá também um acréscimo ou a redução desses tipos de metamorfismo, mas que aqui não está muito diferente não. Olha, a princípio tem esse... tá um pouquinho lento aqui demais. Tem esse tipo aqui de metamorfismo, que é o metamorfismo regional. Nesse metamorfismo regional é caracterizado por ter uma alta pressão envolvida, de tal maneira que faz com que realmente a textura, a composição química, o rearranjo em si dos itens constituintes da rocha mudem, de maneira até se duvidar a criar minerais. Sem ser esse processo aqui, tem um processo também de metamorfismo de contato, onde por exemplo, através de uma intrusão magmática em uma determinada rocha encaixante, a alta temperatura desse corpo aqui fará com que as rochas constituintes da rocha encaixante mudem sua textura, sua aparência e, repito, acaba por acontecer o mesmo processo semelhante. No sentido do metamorfismo de assoalho oceânico, ele que tem essa característica aqui essa característica de local, de acontecer no assoalho oceânico. O que é que tem de diferente nele? Tem de diferente nele, pessoal, que além
da alta temperatura que tem ali envolvido embaixo, o, a água em si, a água é, por, 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 por estar a ser estimulada pela alta temperatura, acaba por, além de ser um agente muito degradante da rocha que está ali na beiradinha, na finura, acaba por gerar um metamorfismo característico dessa região. Tanto é que recebe o nome de metamorfismo de assoalho oceânico. Já também existe, aqui principalmente quando estudamos bacias sedimentares e quando a bacia sedimentar se torna muito grande, passando de quilômetros de altura, e aquelas primeiras rochas lá no fundo começa a aguentar o peso, a pressão e mudar em si. Estas, através de toda a pressão oriunda do peso da coluna de rochas sobre estas, bem como o fluxo de calor, ou melhor dizendo, o gradiente geotérmico da Terra. Fatores como esse, pressão e temperatura, acabará por modificar, conforme já é sabido aqui, a rocha em si. Agora, o metamorfismo de alta e ultra alta pressão. Como é que ele é caracterizado? Eu vou tirar isso daqui. O metamorfismo de alta e ultra alta pressão é característico principalmente dessas regiões em que o tectonismo de placa, e mais específico o tipo de interação convergente entre as placas, é presente. Por quê? Por causa que tenhamos em mente quando principalmente a placa, uma das placas, né, está sofrendo subducção. Esta, além de estar sofrendo subducção, ou seja, os outros estão empurrando ela, o peso dessa sobre essa gera sobre cá uma pressão realmente muito, mas muito alta mesmo. Além do mais, quando vai abaixando, diminuindo, afundando, a temperatura e seu gradiente geotérmico facilitam também mais ainda para a transformação, para o metamorfismo da rocha em si, seja ela sedimentar, ígnea ou metamórfica. Aí, por último, mas não menos importante, tem também o metamorfismo de impacto. É característico quando aqueles meteoros atingem a Terra e naquele pequeno tempo que ele atingiu, toda aquela energia cinética e agora transformada em energia térmica e todos os outros tipos de energia, ou energia química principalmente, energia para formação de novos minerais, modificando as rochas, enfim, isso é o que, querendo ou não, conhecemos por metamorfismo. É um metamorfismo de impacto. É bem difícil, mas não raro, mas não impossível de acontecer. E ele gera coisas bem legais em si. Dito isso, vamos ver o próximo. Existem os tipos de rochas, né, metamórficas, e elas são classificadas conforme o seu grau, metamórfico, ou melhor dizendo, conforme o seu aumento da intensidade do metamorfismo quando estas foram criadas. Todos aqueles contextos que eu mostrei aqui atrás, eles, em termos de grau metamórfico, grau de metamorfismo, podem ser divididos de grau de metamorfismo baixo, intermediário e alto. E poderão ver que conforme aumenta o grau metamórfico em si, há o que? Há uma tendência a haver essa... Cadê o mouse? Essa... Não sei se chama estratificação. Essa divisão dos minerais, que são, por exemplo, aqui, brancos dos negros. Mas isso não é levando em consideração a cor. Não é isso. É levando em consideração realmente a composição. Os que têm mais afinidade estarão juntos, os que não têm tanta afinidade estarão separados, e assim vai. Mas continuando, a ardósia em si.
A ardósia é uma rocha metamórfica a qual o seu protólito, ou seja, a rocha a qual a rocha a qual esse bichinho nasceu, porque depois que essa rocha sofreu metamorfismo, se transformou em ardósia, é uma rocha sedimentar, no caso geralmente rica em argila ou minerais, e que quando passado por uma situação de baixo grau de metamórfico, transforma-se na ardósia. Ela tem essa característica aqui. Ela tem uma clivagem característica, é bem legal, inclusive. Aí, conforme aumenta, vem o filito. O filito é interessante, uma amostra interessante quando pegada em mãos, pois ela tem uma coisa. Ela tem, pelo menos os filitos aqui da região da Paraíba, elas têm uma cara gordurosa. É interessante. É interessante mesmo. Os xistos abundantes são ricos em minerais placoides. Também geralmente são oriundos de ou rochas sedimentares ricas em argilominerais, principalmente no que contém de mica e todas essas. E conforme mostra aqui sobre o aumento da espessura da foliação, eles são diferentes da ardósia e até mesmo do filito, tendo toda uma questão de ondulação. O gneiss. O gneiss é interessante. Ele é realmente uma rocha a qual é rica em minerais silicáticos e ele geralmente tem como protólito um arenito da vida rico em sílica, a qual após passar por um processo de metamorfismo de, pode-se dizer, um grau intermediário a alto de intensidade, né, de metamorfismo, se transforma nisso daqui. Aqui ele está por último, mas esse não é o grau limite em si, por assim se dizer. Existem outros tipos de rochas metamórficas a qual aqui não está presente, mas dentre todas essas que eu citei, realmente a de maior grau metamórfico é o migmatito. E a presença dele em uma determinada região nos ajuda a entender sobre como era aquela região no passado, ou como ela ainda é no que tange a uma, por exemplo, voltando aqui para o ambiente, os tipos de metamorfismo, por exemplo, aqui, essa região aqui, que foi um encontro de placas convergente, continental, entende o que eu quero dizer? Por ela ser de alto grau metamórfico, tem como ver isso. Continuando. Aqui eu quero mostrar uns exemplos. Aqui tem o granito, uma lavra de granito, perdão, mármore. Mármore é uma rocha metamórfica, a qual o protólito em si é o calcário. O calcário, que é uma rocha sedimentar e rica em cálcio. Aí também tem o calcário e tem o dolomito, que também é uma rocha. É interessante. Aqui em cima, essas duas imagens, por incrível que pareça, são rochas metamórficas e têm o mesmo protólito, que é o arenito. Porém, ambas são diferentes em cara, mas recebem o mesmo nome, que é de quartzito. Aqui tem a anfibolita. Aqui é um exemplar de rocha metamórfica onde tem esses minerais. Aqui são minerais, a granada. E a presença deles é importante, pessoal. Importante por um motivo. Porque a granada, que é um mineral, costuma se desenvolver em ambientes específicos, onde ou há uma elevada temperatura, com uma pressão constante, ou há uma elevada pressão e a temperatura também vai mudando com o tempo. Enfim, a presença desse daqui é importante, pois já se duvidar, abre abre as cortinas para o próximo tópico e último também, que é sobre o mineral índice e zonas de metamorfismo. Olha, o metamorfismo, como eu expliquei, que é um processo onde há alteração nas rochas,
essa alteração nas rochas acaba por, certas vezes, criar minerais. Minerais que são criados por essas condições de existência. E aqui, nessa figura, podemos entender quais minerais são criados conforme o aumento da temperatura e pressão, conforme o aumento do grau de metamorfismo. Entende o que eu quero dizer? Em um grau de metamorfismo baixo, a biotita pode muito bem aparecer. Eu tenho exemplares de biotita aqui e eu garanto, realmente elas tendem a aparecer diante das condições certas de pressão, temperatura, bem como constituintes. Aí vai aumentando. Tem as zeolitas, as cloritas, as hornblendas, que já são uma pressão um pouquinho elevada, bem como a temperatura também. E a granada, como já dito no slide anterior, e que conforme o texto aqui diz, ajuda a compreender a condição de formação daquela rocha, ou seja, a presença de granada ou de hornblenda, ou até mesmo de biotita, ajuda a entender a formação da rocha em termos de pressão e temperatura. Isso é interessante no sentido. Aí o que acontece? Tem a presença dessas bichinhas aqui, não precisam estar homogêneas em uma região toda. Toda essa região aqui foi afetada por metamorfismo, mas metamorfismos de diferentes intensidades. E nós só sabemos disso, pois em cada uma dessas zonas há minerais índices que são discriminantes para saber isto em si. Exemplos. Vamos lá. Tá indo ao olhar de cima para baixo, nós vamos ter uma escala do mais baixo grau metamórfico para o mais alto. Ou melhor, ao analisar da esquerda para a direita, teremos a mesma coisa. Aqui há regiões que não foram metamorfizadas, aqui há regiões, ou melhor, zonas de metamorfismo, a qual sofreu um metamorfismo baixo. Como eu sei disso? Estou comparando com a clorita. A parte em azul, a parte da biotita, que nós vimos aqui, que tem um baixo grau metamórfico. Aí continuando, aí agora está aumentando. Zonas de granadas. Eita, zona de granada a gente já sabe como é. A granada em si é formada conforme está aqui atrás, em região de alta pressão e alta temperatura. Aí vamos lá. Depois da granada vem o que? Vem a estaurolita. Agora, eu não coloquei foto da estaurolita aqui, mas a estaurolita é um mineral super resistente. Muito resistente mesmo, muito forte. E que é discriminante para entender isso, da questão do metamorfismo, da condição de criação daquele região. Aí vamos lá. Por último, mas não menos importante, essa parte verde aqui, central, a zona de silimanita. Oxe, representa um alto grau metamórfico mesmo. Silimanita é interessante. Ou seja, vocês estão vendo que todas essas zonas a qual tem minerais característicos acabam por ajudar a entender que essas zonas de metamorfismo, que tem seus minerais característicos, acabam por ajudar a compreender e discriminar cada uma delas. E por que isso é importante? No caso, isso já até abre para o último slide. Deixa eu tentar pegar uma caneta aqui. E por que isso é importante? Porque sobre certas condições, e sobre certas condições de temperatura, pressão, bem como constituição dos constituintes necessários, acaba por então ser possível o achar depósitos minerais. Exemplo, conforme eu mostrei ali, da lavra de mármore, o achar daquela jazida ali não foi somente ao acaso, não, foi com um estudo onde viu-se que aqui
é uma zona onde ocorreu um metamorfismo de um certo grau. 2. Aqui é uma região que no passado eu estou vendo que já foi uma bacia sedimentar. 3. Bacia sedimentar essa que tinha constituintes ricos em cálcio. Aí que pode ter gerado calcário. Calcário esse que quando passou por um metamorfismo de certo grau, tem que ser certo grau específico, que é o que delimita aqui, ajudou a se transformar em mármore. Então, o estudo dessas rochas metamórficas e sua compreensão nos diz, além delas, nos diz também sobre o contexto em si geral em que ela foi formada e que isso ajuda a achar de maneira útil para a gente, ser humano, depósitos que virão a ajudar a nossa vida, a melhorar a nossa vida. Enfim, é isto. Obrigado por assistir.